Me venham avante, irmãos, para nós lermos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito, a segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, capítulo 3 da segunda epístola do apóstolo Pedro. Glória a Deus, aleluia, bendito é o teu nome. Se todos encontraram, vamos ler com a ajuda de Deus. Aleluia. Fala sobre a vinda do Senhor. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reserva como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoa vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, a conclusão da carta que Pedro escreveu, irmãos,
Diz assim: vós, portanto, amados. Ele já tinha falado dos detalhes anteriormente. Então, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, o apóstolo escreveu isto, fazendo aqui uma descrição de forma resumida da maneira como virá o Senhor nosso Jesus Cristo. E ele desperta aqueles irmãos, como a nós também, com exortação e com ânimo sincero. Isto porque ele já tinha conhecimento que muitos tinham ânimo em ouvir a sua pregação ou ler a carta que escrevia. Mas era um ânimo momentâneo, não sincero. Então ele exortava para que houvesse sinceridade em ouvir a exortação que o Senhor lhe deu pelo Espírito Santo. Irmãos, isto é um pré-requisito que devemos ter, de haver em nós sinceridade em nosso ânimo, para ouvir a palavra de Deus, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, porque ninguém sabe o que o Senhor vai falar, ninguém, pois é a revelação, se é revelação porque a coisa estava escondida, mas o Senhor passa então a revelar-nos, irmãos, com exortação, isto é, nos mostrando os cuidados que nós devemos ter para que não venhamos a descair na firmeza desta bendita graça, mas que com ânimo sincero ouçamos aquilo que o Espírito Santo diz às igrejas. Bendito seja o Senhor. Então ele dizia: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Ora, irmãos, os escarnecedores são aqueles que, descrendo da Escritura, descrendo da palavra e das profecias nela contidas, irmãos, provocam nas pessoas um descrédito, abatem a fé, a confiança e a firmeza dos que creram no Senhor por causa da vida de concupiscência que tem. E hoje nós vivemos este tempo assim, irmãos. Pessoas que são verdadeiras escarnecedoras, que passam tantas informações e mensagens, e, enfim, comunicações, e muitas têm a finalidade de fazer-nos descair do nosso ânimo, por conta daquilo que se lê, que acontece por aí neste mundo. Algumas coisas são verdadeiras, outras nem verdadeiras são. Mas de qualquer maneira, irmãos, os escarnecedores que haviam naquele tempo, existem hoje também. E nós devemos de ter o cuidado para que não venhamos a ser contaminados com as coisas que são hoje abundantes neste mundo. E através de todo o meio que nós temos hoje de conhecer o que acontece no mundo, podemos também absorver conhecimentos que não procedem de Deus, e isto tirar de nós a nossa esperança. Então eles naquele tempo já ignoravam, irmãos, quanto ao fim deste mundo, quanto à volta do Senhor, já procuravam desfazer do povo esta crença. Então o apóstolo dizia: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia,
mas Ele é longânimo para convosco, com todos nós, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então a longanimidade de Deus, isto é, o ânimo longo, que não se desanima, Ele está esperando aqueles que terão a oportunidade de arrependerem-se para a salvação. Então Ele só não foi destruído o mundo por conta do que o Senhor está sendo longânimo, esperando pacientemente até que complete o número dos escolhidos. E depois o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. E fala então, irmãos, como será o fim, uma coisa horrível, um estrondo, que isto tudo acabará em fogo, uma destruição total. Então aqui ele faz uma observação: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, pergunta para nós: que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia do Senhor, em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardendo se fundirão. Ele pergunta: que pessoa nos convém ser em santo trato e piedade? Veja, irmãos, a piedade é um dom de Deus que precisa estar em todos nós. Todos nós devemos ser piedosos e nos apiedar de todos, indistintamente, para a salvação. Até dos nossos adversários devemos nos apiedar, para que a longanimidade de Deus também os alcance, e eles possam, como nós alcançamos misericórdia, também alcançarem. Mas também fala, irmãos, de que nós devemos ter uma vida em santo trato. O nosso trato deve ser santo. Quando o nosso trato perde a santidade, então a maneira de nos tratarmos já não é mais com respeito, com consideração, com amor, pacientemente. São tratos que eles fogem, irmãos, da santidade, e isto contamina-nos perante Deus. Então cada um deve ter o cuidado em tratar um ao outro, na vida familiar, na vida matrimonial, no trabalho, em todos os contatos. O nosso trato deve ser com pureza, irmãos, com amor, pacientemente, para que nós deixemos sempre aparecer a imagem daquele que nos está criando, que é a imagem de Jesus Cristo. Depois, irmãos, ele diz assim: nós, então, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Procurai, então, que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Olha, irmãos, a pessoa imaculada é pessoa que não tem mancha. Não tem mancha no seu viver, não tem mancha nos seus atos, em todas as suas atitudes, nos negócios, nos contratos, naquilo que combina, naquilo que fala. A pessoa anda sempre com integridade, e o que ela é no rosto é no coração, porque diz a palavra que da abundância do coração disso fala a boca. Havendo abundante as coisas de Deus abundantes em nossa vida, o nosso rosto e o nosso falar, irmãos, demonstra que nós somos irrepreensíveis. Não há necessidade de sermos repreendidos, porque temos uma vida pacífica por causa daquilo que está dentro de nós. E depois, irmãos, ele fala: vós, portanto, amados, sabendo disto, de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Guardai-vos. Queridos irmãos, quem nos guarda é o Senhor, mas a prudência nos faz estarmos debaixo dos cuidados do Senhor. Quem é prudente desvia-se do mal
e o Senhor os guarda de todo o mal e de toda a aparência do mal. Os irmãos vejam, irmãos, que as pessoas que podem contaminar os fiéis, o Senhor já havia dado para ele um pouco antes, no final do capítulo 2, ele falava dessas pessoas que prometiam liberdade, mas elas mesmas eram servas de corrupção, porque dizia, porque de quem alguém é vencido, do tal também se faz servo. Porquanto, se depois de terem essas pessoas escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes, e por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro da lama. Quem é que cai nessa circunstância? Aqueles que deixam-se levar pelos conselhos dos ímpios, pelos pareceres daqueles que se afastaram da fé e doutrina e nos induzem ao erro. Mas o Senhor manda esta palavra nesta noite, irmãos. Não é para pôr ninguém com medo, mas colocar o temor de que sejamos apanhados por estes males que nos afastam de Deus. Ao contrário, a palavra vem para que sejamos cada vez mais próximos do Senhor. Então, ouvindo esse conselho, caia sobre nós, irmãos, o temor de Deus, para que de maneira alguma venhamos a perder aquilo que já alcançamos. Porque hoje, irmãos, nós estamos como uma aeronave que ela está voando já numa altura de cruzeiro, ou seja, nos limites do seu voo, não deve subir mais do que está e nem baixar. Então, nessa altura, ela deve ter orientação perfeita do rumo e direção, perfeita do que está na frente, que o piloto não vê, mas aparelhos que existem, irmãos, indicam desvio quando tem que desviar a rota, depois voltar à rota outra vez, para que não entre numa situação de perigo, não possa colidir com alguém que saiu do seu rumo e direção ou da sua altura, pode estar até numa possibilidade de rota de colisão. Então, os aparelhos que tem, irmãos, que são devidamente aferidos e controlados, dão confiança ao piloto, porque ele sabe que quando precisa desviar é porque tem problema lá na frente, ou é uma tempestade, ou é alguma situação que pode desestabilizar aquele voo. Bendito seja o Senhor. A palavra, irmãos, ela vem aferir a nossa consciência, vem aferir aquilo que está dentro de nós, que nos mostra rumo, direção, altura que nós já estamos. Quem perde isto, irmãos, voa de forma cega, pode perder, irmãos, o rumo, nunca mais encontrar a direção a seguir, ou pode até precipitar-se, ou entrar numa rota de colisão e causar um acidente, ou pode entrar numa situação, irmãos, que venha um sofrimento e desestabilizar a sua vida espiritual. Então vem a palavra nesta noite. Quem está ouvindo, aceite este conselho, pois a virtude que o Senhor nos dá vai agora, irmãos, conferir aquilo que está dentro de nós, vai nos guardar que venhamos a tropeçar, vai nos guardar que venhamos a errar diante de Deus. Bendito seja o Senhor. Então, irmãos, no nosso voo, que nós estamos voando para a glória de Deus, quantos que colidiram e se desfizeram, explodiram e já não existem mais? Quantos que tomaram um rumo diferente já não estão mais? Quantos que não se abasteceram e estão com risco de cair?
Quanto que entraram, irmãos, numa tempestade e agora perderam a estabilidade, estão em grande aflição. Que seja a virtude desta palavra suficiente para corrigir a rota de alguém que está se desviando. Glória ao nome do Senhor, e nos trazer, irmãos, numa rota de paz, numa rota que nós vamos servir ao Senhor com alegria. Se algum espírito, aproveitando a tua fragilidade, tem se aproximado de ti e te atormenta de dia e de noite, quer te fazer tropeçar, quer abater a tua fé, quer te fazer cair no desânimo e na descrença, o Senhor, pela virtude da palavra, se agora recebê-la, ela vai expulsar o tentador e fazer como o Senhor Jesus fez, irmãos, quando ele foi tentado, porque também ele foi tentado como nós somos. Por 3 vezes ele foi tentado e não cedeu em nenhuma delas. Quem estiver aqui agora e sente que a sua vida espiritual está sob efeito de tormentos e tem medo, tem pavor, não dorme de noite, não tem mais sossego e parece que o adversário quer te vencer. Muitos pode ser que estejam numa rota tão difícil que o inimigo quer fazê-lo precipitar-se, tirar até a própria vida, envenenar-se, mas receba agora em nome do Senhor Jesus o poder que está saindo aqui, irmãos. Quem está ouvindo está sentindo que a presença de Deus confirma em nós que é Ele que está falando. Seja repreendida toda a força do mal na vida de quem está sofrendo. Quantos que não cantam mais, irmãos? Quantos que não conseguem mais louvar a Deus? Quantos que não conseguem orar? Ajoelham-se e a mente se confunde quando vê está dormindo. Outras vezes está falando coisa que não tem nada a ver com oração. É porque está, irmãos, debaixo de um tormento espiritual. Ouvindo a palavra não consegue absorvê-la. Quer abrir o coração, é como aquele que quer entrar em casa, mas perdeu a chave. Chama o chaveiro. Não é assim que nós fazemos? Cheguei em casa, meu Deus, perdi a chave. Eu não vou arrombar a porta. E procuro de toda maneira, não tenho, eu procuro um chaveiro. Ele vem lá, descobre o segredo, abre, depois ele faz outra chave. O Espírito Santo conhece o segredo de cada coração. Se o teu coração não consegue abrir-se para receber o poder da palavra que está sendo manifesto aqui para os ouvintes, bendito seja o Senhor, e você não consegue, é porque está trancado. Seja aberto agora em nome do Senhor Jesus. A virtude que está passando aqui nos ouvintes presenciais, passe agora na tua vida. Santo é o Senhor. O Senhor quer ver o seu povo liberto, irmãos. Nós precisamos voar para a glória, nos desprender deste mundo. Santo é o Senhor. Na medida que nós nos afastamos do Senhor, parece que uma sobrecarga cai em cima de nós, e nós vamos sendo puxados para as coisas deste mundo, para as atrações, para as diversões, para as ocupações. Não há mais tempo de meditar, não há mais tempo de sentir ao Senhor, não há mais prazer de glorificar a Deus, não há mais prazer de cantar. O hino que nós cantávamos e chorávamos, agora não se canta mais. Quantos que dirigindo seu veículo em estrada ou no trabalho, enfim, por aí, na comunhão o Senhor vinha, manifestava. Quantas irmãs que no seu lar cantando um hino que não se canta mais. Glória ao nome do Senhor.
Senhor. E cantava um hino, e de repente o coração aquecia e o corpo vibrava. Era o Senhor que se manifestava. Ela punha o véu na cabeça, ajoelhava-se ali, orava, e a glória de Deus se manifestava. Tentação nenhum resistia. Glória ao nome do Senhor. Mas agora as ocupações, as percepções daquilo que se vê e se ouve, as comunicações nos vão prendendo. Chega a hora, irmãos, que nós vamos ficar tão materializados e carnalizados que a terra nos vai puxando. Eu era menino, já falei isso, parece que é aqui mesmo. Eu era menino, irmãos, e uma vez eu ganhei um imã, e eu andava, amarrei num barbante e puxava ele assim na terra. Eu não via nada na terra, mas eu puxava ele. Quando eu pegava na mão, estava cheio de coisas grudadas, de ferro, que o imã puxava. Então eu vendo aquilo, eu dizia, não vejo nada aqui, mas ele puxa tudo. Por quê? Porque ele tem atração para isto. Ele puxa o que é de ferro. Eu não vejo. É como as fraquezas, não se vê, mas elas vão se apegando a nós. Fraqueza no olhar, no cobiçar, no pensar, naquilo que se lê, naquilo que se assiste. Isso vai pegando, porque a carne é carne, ela vai puxando o que é da terra. Então o que eu fazia, irmãos? Eu juntava um punhado de pregos de ferro e punha assim em cima da mesa, aquele montinho todo enferrujado, outros limpos, e pegava o imã assim e trazia. Não acontecia nada, mas quando ele ia chegando perto dos pregos, eles começavam a se movimentar. Abaixava mais um pouquinho, eles ficavam de pé, todos se mexendo. Chegava mais um pouco, eles pulavam e grudavam naquilo. Por quê? Porque tinha ali uma atração, irmãos, magnética, puxando aquilo que era de ferro. Mas se eu pegasse de um outro material, alumínio, metal, cobre, pusesse, podia chegar pertinho que não puxava. Por quê? Porque não tinha o ferro. Era um material que não se tornava magnetizado, então não puxava. O crente, quando ele começa a se carnalizar muito, irmãos, ele vai sendo puxado pela terra, vai se prendendo na terra. Bendito seja o Senhor. E chega um momento que ele não tem mais, mesmo que venha alguma coisa para puxá-lo e subir, ele não se mexe mais, porque ele está preso na terra. E o que faz o Senhor, irmãos? Ele nos limpa daquilo que é da terra. Maus pensamentos, ira, ódio, vingança, impureza, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne. O que é concupiscência? Ardente desejo dos prazeres carnais. Isso é próprio da natureza humana. Ninguém se livra disto, a não ser que a virtude de Deus te cubra hoje. Mas se estas coisas estão te pegando, a palavra de Deus te faz uma lavagem agora. Não é lavagem cerebral, mas te lava de toda coisa maligna e deixa o Senhor manifestar em ti. Irmãos, ninguém sabe quando virá o Senhor. Ninguém tem a vinda do Senhor por tardia. Muitos dizem que é vinda do Senhor, isso aí já há mais de 2000 anos que está aí. Mas ninguém ignore que um dia para o Senhor é como 1000 anos. O Senhor não retarda a sua promessa, e o Senhor não precisa vir coletivamente, Ele pode vir individualmente. Quantos que estão aí no prazer da vida e de repente um infarto vem e o leva, não deu tempo nem de dizer ai, já caiu morto. Por quê? Porque chegou o seu tempo. Bem-aventurado quem agora diante desta palavra não a estranha, mas a recebe e diz: despoja-me, Senhor, do que é terreno e carnal, e me faça agora estar ligado contigo. Se o Senhor agora chegar perto de ti e com a sua atração virtuosa você sentir, a tua carne não vai impedir a tua alma de gozar um pouquinho com as delícias que vêm do céu. Receba agora as virtudes
virtudes de Deus na tua vida. Vença a carnalidade, vença o pecado, vença a tentação. Prova não te afasta de Deus, doença não te leva embora da presença de Deus, falta de dinheiro e aperto não te distancia de Deus, mas os outros prazeres podem sim te levar longe. Mas agora, apertado, sem dinheiro, provado, doente, não importa, você consegue agora abrir o coração e dizer: meu coração todo te dou, Senhor, receba agora o meu louvor. Dá para louvar ao teu Deus agora. Glória ao nosso grande Deus. Sejamos firmes e constantes, irmãos, porque ainda que o Senhor ainda não nos venha buscar, mas que Ele venha alegrar-se conosco. Olha, irmãos, tem aqui um capítulo que Salomão escreveu, que é interessante, que dá muito bem certo com o que o senhor está falando agora. Ele escreveu, irmãos, que numa alusão entre marido e mulher, mas com Jesus Cristo e a esposa, que a mulher estava em casa, ela tinha já deitado, a esposa, e ele chegou tarde, já talvez pela madrugada, e quando ele chegou, ela percebeu que ele vinha, mas ela já tinha se acostado no leito. Ele bateu na porta e disse: abre, amiga minha, pomba minha, abra-me, eu já passei no meu jardim, já colhi a mirra, já colhi também o meu mel, os meus cabelos estão cheios do orvalho da noite, abre a porta que eu quero entrar. Bateu na porta, ela fingiu, irmãos, uma indiferença e não abriu. Ele tentou, enfiou as mãos pela fresta da porta, pela fenda, e tentou abrir talvez a tramela da porta e não conseguiu, mas o cheiro do perfume da sua mão ficou. E ela esperou, silenciou. Ela abriu, olhou, levantou da cama, porque ela disse: olha, eu já lavei os meus pés e já me acostei, já deitei. E viu o silêncio, abriu a porta, olhou, era madrugada, ele já tinha ido. Ela colocou o seu manto e saiu pelas ruas da cidade buscando, e não o encontrou mais. Foi pega pelos guardas da cidade, que a espancaram, tomaram dela o seu manto. Ainda foi perguntar para as outras donzelas: vocês viram aí o meu amado? Mas quem é o teu amado? Meu amado é Cândido, ele é rubicundo. Cândido quer dizer puro, ele é da cor dos rubis. Mas elas ignoraram. Ela voltou, irmãos, depois de haver sido espancada e sem o seu manto. Assim são aqueles que o Senhor chega e bate na porta, abre o coração. Eu quero entrar, quero estar contigo, eu quero me alegrar contigo, abre. Mas a pessoa tem muito o que fazer, tem coisas mais importantes para cuidar, e não abre, e ele se vai. Que o Senhor nos dê graça agora, irmãos, já que percebeu-se que ele chegou com a sua cabeça cheia do orvalho, que são as bênçãos dos céus de cima, bendito seja Deus, e o seu perfume, que são os seus dons, já deu para sentir o seu odor. Que Deus dê a graça de abrirmos o coração e que Ele entre, que nos alegremos com a sua presença. Bem-aventurado que agora poder dizer: Senhor, entra, eis-me aqui, Senhor, eu quero demonstrar-te que eu te amo, eu te adoro, Senhor. Então, certamente, irmãos, não vamos descair da nossa firmeza. E o hino 232 nós vamos cantar sempre com certeza: seguro estou de que Jesus me ajudará. Deus seja louvado.